Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, aí trazendo para vocês, como sempre, mais uma análise ao vivo, bem educativa, de outra operação que fizemos juntos lá nas notificações lucrativas. E aqui nesse trade estamos posicionados para mais de 100% de lucro. Então agora aqui vamos entender o racional por trás dessa posição. Então vamos juntos aqui no gráfico mensal. Então veja, gráfico mensal, tendência de baixa do fim do mundo, né? Uma tendência de baixa muito forte. E aqui agora numa região de bandeira de baixa, ainda pressionado pelas emas do mensal. Porém, o preço está chegando aqui nessa região de suporte. Tivemos um breve rompimento e aqui temos muitas ordens de compra posicionadas, uh, formando um colchão de preço aqui nessa região, onde estamos vendo aqui o preço retornando. Então, precisamos dar um zoom para o gráfico semanal para entendermos se já temos um fundo descendente aqui nessa região e como está a anatomia das tendências aqui dentro dessa possível bandeira de baixa, para entendermos se daqui vamos em busca de um topo descendente contra o topo anterior, ultrapassando as médias móveis ou não, ficando por aqui. Enfim, este movimento, ao se confirmar, vai ser o suficiente para nos levar em busca dos nossos alvos de venda com lucro. E é isso que vamos entrar juntos aqui, então, no gráfico semanal para a gente entender a anatomia do preço. Então, aqui veja, gráfico semanal muito claramente já vinha mostrando sinais de fraqueza dessa tendência de baixa, que lá no mensal é aquele movimento único que segurou o preço aqui nessa região de suporte. Então aqui agora, touros precisando inverter essa tendência no semanal para confirmar isso daqui como um fundo do gráfico mensal. Então isso daqui ainda não é um fundo 100% consolidado no gráfico mensal. Touros agora carregando força dentro dessa região de resistência das emas do semanal, e ao que tudo indica, a anatomia aqui está excelente dessa tendência para invertermos para cima no gráfico semanal, tendo como grande desafio esta resistência do topo anterior. E claro, aqui estamos trabalhando numa região de resistência das emas. Então, touros fazendo o seu dever de casa. Agora aqui, para dar continuidade na análise, precisamos entrar por gráfico diário para entender se isso aqui já é um fundo ascendente contra o fundo anterior e como os touros estão usando essa base de preço como suporte para carregar mais força para irmos em busca aqui dos nossos desafios. Então vamos lá para o gráfico diário entender esse preço. Então aqui no gráfico diário confirmamos, já temos aqui um fundo ascendente. No gráfico semanal temos a tendência invertida aqui, e agora essa tendência precisa continuar, usando aqui as bases das emas aqui do gráfico diário. Precisamos manter essa tendência de alta ativa no gráfico diário até rompermos esta região de resistência mais importante. Então aqui no gráfico diário já temos um rompimento do candle anterior. Então qualquer inversão de tendência no gráfico de 4 horas já confirma isso daqui como um fundo ascendente, e touros precisam urgentemente de uma base de preço aqui nessas regiões das emas do diário para ter saúde o suficiente para enfrentar agora este último topo como resistência, e aí sim indo buscar o desafio principal, que é este topo, que é aquele topo do gráfico semanal. E aí, rompendo este topo, temos a base do mensal confirmada, e vamos enfrentar as emas do mensal para sair daquela região de bandeira e ir em busca do nosso topo descendente no gráfico mensal, que vai ser mais do que suficiente para nos levar em busca dos nossos alvos de venda com lucro. Então este é o setup da nossa operação. Nós entramos aqui muito, extremamente bem posicionado, uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Estamos muito confortáveis aqui. Este preço já andou quase 40% acima do nosso ponto de entrada. Então estamos muito felizes aqui nessa posição. Aqui no gráfico de 4 horas, apenas para continuar aqui, já temos então aqui diante do gráfico de 4 horas, já temos essa tendência invertida no 4 horas. Então aqui no diário, isso já é um topo ascendente com relação ao topo anterior, e agora touros precisam dessa base de preço o quanto antes para ter força suficiente para dar continuidade na tendência de alta do diário para cima. Então gráficos menores a partir de agora precisam começar a inverter suas tendências para que os touros se recuperem
dessa perda no gráfico de 4 horas, que confirmou aquele topo no gráfico diário. Tudo bem até então, tivemos uma forte queda, mas nada o suficiente para invalidar todo o setup macro. Como já dissemos, esse preço já estendeu aqui bastante desde o nosso ponto de entrada, estamos numa posição extremamente confortável. E agora todos precisam fazer o trabalho de casa, começar a inverter nos gráficos menores, que já estão com uma força relativa de venda muito fraca. O estoque de venda já está se esgotando nos gráficos menores, então tudo a favor dos touros aqui para começarem a inverter as tendências menores, até contagiarem este fundo o quanto antes aqui no gráfico de 4 horas e buscar por um topo descendente capaz de inverter a tendência e aí voltarmos para a construção de toda a premissa principal. Então, isso daqui, tudo sob controle, são as tendências construindo para elaborarem uma estrutura suficiente para corroborar toda a premissa macro desse preço. Então, este é o racional por trás deste trade. Então, tudo bem explicado, tudo muito bem comentado, de fácil entendimento, para você compreender aí como nós fazemos os nossos trades com esta taxa de assertividade tão grande. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise ao vivo para vocês, explicando o racional por trás de mais um trade que enviamos lá nas notificações lucrativas. Se você quiser receber, então, em tempo real as minhas notificações com o preço de entrada dos trades que fazemos, stop loss e alvos de venda com lucro com essas notificações lucrativas, os links ficam sempre aqui embaixo desse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Mais uma análise aí. Valeu!